O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Eu e você, diante de páginas bíblicas como estas, não temos grandes dificuldades para compreender. A questão é se eu quero colocar em prática o que compreendi. Do contrário, serão apenas palavras que entraram bonitas por um ouvido e saíram pelo outro. Se colocaram diante de Jesus uma questão, provavelmente o filho mais novo, porque na época de Jesus a herança do pai ficava com o filho mais velho. E no fundo, para muito além do pedido do mais novo: mestre, diga meu irmão que reparta a herança comigo. Eu pessoalmente acredito que, como não foram ditos nomes, é sinal de que os dois eram conhecidos. E se eram conhecidos, poderiam ser discípulos. A resposta de Jesus parece, num primeiro momento, que ele não deu a mínima, mas não é verdade. Ele não ficou indiferente. Ele se posicionou. Em primeiro lugar, dizendo: eu não estou aqui para julgar causas temporais. Eu estou aqui em função de uma missão que pode redimensionar nossas escolhas nesta vida e nos ajudar a viver estas questões temporais de uma outra maneira. E Jesus coloca o dedinho dele na ganância. O que eu e você, na maioria das vezes, vivemos em nível de sofrimento nas chamadas coisas temporais da vida, resultam de ganância. O ser humano manifesta ganância desde o início, desde a mais tenra idade. O ser humano parece que instintivamente diz: é meu. Basta lembrar das crianças: é meu. Em algumas exceções, as crianças já manifestam uma grande generosidade, dividem com os outros. Se nós lembrarmos, hoje tudo diminuiu de tamanho. Chocolate diminuiu de tamanho, bolo diminuiu de tamanho, caixa de bombom diminuiu de tamanho, tudo diminuiu de tamanho, mas a ganância humana não, aumentou de tamanho. Quando nós éramos crianças, dentro de nossas casas, o pai ou a mãe trazia um chocolate para cada filho. Mas geralmente o mais velho que fazia, pegava os chocolates e botava um com o outro para ver qual era o maior, para ele ficar com o maior. Mas onde está o centro do ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje? Ele nos questiona se eu e você temos procurado ser ricos diante de Deus. Porque o ser humano, ele pode até fazer grandes projetos para si mesmo. Já sei o que vou fazer, vou derrubar os depósitos que tenho, vou construir maiores para colocar toda a minha colheita. Aquele ano a colheita foi boa, mas no ano seguinte ela pode não ser. O que Jesus questiona é a insensatez do ser humano de achar que
Se por aquele momento ele agora está numa boa, então ele agora tem que fazer o quê? Olha lá, descansa, come, bebe, aproveita, curte a vida. Uma coisa sou eu depositar a minha vida nos meus bens. Sabe qual é o problema do ganancioso? O ganancioso, ele é incapaz de ver a si mesmo, ele só consegue ver a sua ganância. Ele só investe na sua ganância e esquece de investir em si mesmo. Da noite para o dia, esta vida vai embora. Da noite para o dia. E vem Jesus e diz: louco, insensato. Ai daqueles que põem a sua vida nos seus bens. Ai daqueles que acham que estão seguros pelos bens que possuem. E o grande ensinamento de Jesus aqui, que não ficou indiferente à questão, pelo contrário, muito provavelmente o irmão daquele estava lá também, e ouviu tudinho. Ouviu o irmão mais novo reclamar, ouviu Jesus dizer: não sou aqui juiz de causas temporais, mas como eu disse, Jesus não ficou indiferente, e aproveitou como mestre de sabedoria que é, daquela situação para trazer um ensinamento. Qual o ensinamento? Uma pergunta: temos sido ricos diante de Deus? Ou temos pautado a nossa vida nos nossos bens, independente da quantidade deles? E aqui, a meu ver, também deveríamos falar de riquezas não materiais. Não existem só riquezas materiais, existem também riquezas não materiais. Por exemplo, o saber. De que adianta uma pessoa saber muito e não partilhar a sabedoria que tem? De que adianta uma pessoa conhecer tanto e morrer com o seu muito conhecimento? De nada vale, de nada adianta. Muitos de nós provavelmente nos lembramos com grata satisfação o quanto um avô e uma avó, analfabetos, na maioria das vezes, analfabetos, mas homens e mulheres cheios de sabedoria de vida. E a grande satisfação que tinham qual é? Transmitir aos seus filhos e aos seus netos esta sabedoria. Sabedoria que nos ajuda a viver. Como na primeira leitura, Eclesiastes é o homem da assembleia. Esta palavra Eclesiastes, em hebraico Kohelet, é o homem da assembleia. É o homem que fala numa assembleia. É um mestre que ensina. E ele ensina chamando a atenção de que nessa vida tudo é vaidade. Vejam, vaidade, na minha cabeça e na sua, tem um sentido, aqui tem outro. Vaidade não é aquela pessoa que passa o dia inteiro no espelho se pintando, se trucando. Não. Vaidade aqui é o vazio. É aquilo que não tem sentido. Isto é, muitos de nós colocamos sentido da nossa vida naquilo que não dá sentido à nossa vida. Isso é vazio, isso é vaidade, isso é uma postura efêmera diante da minha vida e da sua, que passa como a flor do campo. De manhã ela está linda, à noite secou e morreu. E não importam os anos que eu e você vamos viver, importa o como vamos viver os nossos anos. De novo, não importam os anos que vamos viver, importa o como estamos vivendo os nossos anos. E vem o salmista e diz o quê? Juntos: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. De que adianta as pessoas serem sábias em função de si mesmas e não aprenderem a partilhar a sabedoria que receberam? Hoje nós estamos vivendo mais do que nunca a era dos grandes egoísmos, em todos os sentidos. Hoje nós queremos disputar com os outros, que somos mais inteligentes, que somos mais capazes. E vem Paulo e diz: diante do que Deus fez por nós no seu Filho Jesus, o que conta não é mais ser grego, judeu, escravo, livre. A nossa condição de vida ganha sentido se eu e você não desviamos o nosso olhar de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Morreu nossa morte,
voltou à vida, redimensionou nossa vida e nossa existência, e agora cabe a mim e cabe a você continuamente não desviarmos o nosso olhar de Cristo, do seu amor, do que Ele fez por nós, e passarmos a viver em função desta maravilha que Deus realizou em nós. E aprender com Ele a grande lição. São Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer: embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, mas esvaziou-se, tornou-se semelhante a nós, assumiu nossa condição humana, humilhou-se e ensinou-nos qual o significado da obediência a Deus. A obediência a Deus não é para mim e para você uma lei cega, não. A obediência a Deus, para aquele que diz que tem fé, que acredita em Deus, a obediência a Deus é o motivo da felicidade e é o caminho da felicidade. Quando eu e você abrimos mão desse motivo e desse caminho, a única coisa que vamos experimentar é esta sentença de Jesus: louco, louca. Para quem tem fé, nossa vida não pode ser vivida de qualquer maneira. Nossa vida não pode ser vivida simplesmente buscando nós mesmos e para nós mesmos um sentido de vida. Mas o verdadeiro sentido de vida para quem tem fé é ter o seu olhar fixo em Cristo e aprender com Ele a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a mensagem central, não apenas das leituras de hoje, mas é a força necessária para que em mim e em você vençamos a ganância. Ganância de sucesso, ganância de poder, ganância de vida fácil. E no lugar da ganância, a partir daquilo que somos e temos, não importa se muito ou pouco, aprender com Cristo a vencer a ganância com a generosidade. Que o Senhor nos ensine não apenas a adquirir sabedoria, mas que o Senhor também nos ensine a gastar a nossa vida com aquilo que vale a pena e sempre acreditar que vale a pena gastar a vida com o próximo, independente se ele seja meu amigo ou meu inimigo, porque diante de Deus somos todos iguais.